Nós estamos há alguns dias vendo a história das jovens de Bauru, estudantes universitárias, que fizeram um vídeo que viralizou, no qual elas criticam uma colega de classe porque seria alguém com 40 anos, mais de 40 anos, fazendo o curso de biomedicina nessa Universidade de Bauru, e elas tiram sarro dela, né? Criticam, ridicularizam a colega. E isso viralizou, escalou e realmente escalou de uma proporção que foi inimaginável. Isso levou ao ministro da Educação, Camilo Santana, e ao ministro de Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio de Almeida, a fazer um pronunciamento oficial sobre esse caso, né, falando sobre como o direito à educação é universal e é um direito a ser resguardado, é um direito humano, inclusive, né? Então, para você ver o grau que isso atingiu. Eu vou pôr no fim desse vídeo aqui uma parte desse pronunciamento para que você compreenda até onde chegou, né? Chegou até as esferas do poder público brasileiro, até o governo brasileiro, então realmente o negócio foi bem longe. E aí, notícia de hoje, né, de algumas horas atrás, é que as 3 jovens, elas desistiram do curso de biomedicina dessa Universidade de Bauru. Elas simplesmente deixaram o curso por causa da retaliação, por causa, entre aspas aqui, da perseguição que elas estão sofrendo. Eu quero analisar esse caso aqui porque ele é bem exemplar sobre como a gente não tem dimensão, e aqui eu falo de jovens, adultos, né? A gente não tem dimensão de quão longe essas histórias vão nas redes sociais e como isso pode impactar a vida de indivíduos e de famílias. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, e também quem quiser e puder, se torne membro do canal, isso dá uma força tremenda aqui, tem aqui embaixo um botãozinho, tornar-se membro, e eu agradeço a você que faz isso. E aí, vamos falar sobre esse caso, né, das 3 jovens. O nome delas é Giovana, Beatriz e Bárbara. E as 3, como eu falei, desistiram do curso de biomedicina da Unisagrado, essa universidade de Bauru, após a repercussão desse caso. Eu quero ler para vocês aqui uma nota emitida pelo advogado de uma das jovens, porque, como eu falei, o negócio foi bem longe, né? Aqui é a nota integral da estudante Giovana Cassalati. Giovana Cassalati, universitária bauruense, envolvida no caso em grande repercussão midiática da última semana, vem, por seu advogado, manifestar-se quanto ao ocorrido. Antes de tudo, compra esclarecer que o caso tomou proporções inimagináveis, de fato tomou. Pois, inicialmente, o fatídico vídeo foi publicado em rede social de uma das alunas e apenas para seus 15 melhores amigos. Então, assim, é o grupo do futebol, né? Como aconteceu no Mamãe Falei, né? Vai para um grupinho fechado, de repente o troço vaza, respinga e vai para todos os lados. Logo, afirma-se que jamais objetivou se atentar contra a imagem ou qualquer outro direito de personalidade pertencente à personagem alvo das falas contidas no vídeo, e que, por sua vez, sequer teve seu nome mencionado. Então, aqui, segundo o advogado, não havia intenção de manchar a imagem da estudante, a Patrícia, a estudante mais velha da turma, né? Segundo a alegação do advogado, obviamente, né? Ao contrário, um dos participantes do pré-citado grupo, restrito da rede social, utilizou-se do vídeo para lançá-lo na rede mundial de computadores de maneira irrestrita, sem contexto e em prejuízo à imagem dos integrantes do vídeo. Então, aparentemente, essa pessoa vai se lascar agora porque vai ser processada, né? Esse amigo, né? Um dos 15 amigos dessas jovens aí. Ressalta-se que as falas podem ter repercussão no campo moral. Entretanto, a tentativa de criminalização e as suposições quanto a possíveis atos ilícitos no âmbito civil, amplamente veiculadas nos últimos dias, ultrapassam a medida razoável. Isso aqui dá a entender já, obviamente, que quem passou dos limites, né, quem imputou crime a essas jovens, quem instigou também atos de perseguição ou ameaçou as jovens, vai possivelmente ser processado. É claro que eles vão atrás dos grandes, né, vão procurar influenciadores que fizeram isso, personalidades que fizeram isso, né. Prossegue aqui. Os fatos ganharam tamanha proporção que as jovens passaram a ser alvo de ameaças, de morte e agressão, o que lhes impede de retomar suas vidas cotidianas. Trata-se, pois, de sequelas infinitamente maiores às supostamente impelidas a quaisquer dos personagens envolvidos no caso. Nesse ponto é preciso destacar a força das redes sociais e seus influenciadores que, por não medirem a força de seus posicionamentos e colocações, acabam por incentivar o linchamento virtual e por incitar grupos radicais à prática de agressões reais. Isso foi o que eu comentei no último vídeo, inclusive, né? Como o caso escalou e, muito além da crítica, muito além do repúdio à fala dessas jovens, passou a ir para um outro patamar bem mais perigoso, né? Sobre o tema, informamos que as medidas jurídicas contra aqueles que ofendem, agridem, disseminam informações falsas, criam perfis falsos em redes sociais e ameaçam a integridade física da universitária serão tomadas em momento oportuno, pois o ambiente virtual não pode servir de escudo para a prática de crimes, de fato.
Tais questões, por óbvio, geraram repercussão na saúde mental da universitária, pois os valores morais recebidos de sua família são incompatíveis com o desejo de inferiorizar um semelhante, independentemente do que vem sendo veiculado. Então aqui a alegação do advogado é que a família não reflete aquilo que ela disse e nem sequer aquilo que ela disse reflete o que ela pensa, né? Basicamente é isso. O preconceito, seja ele etário, racial, social, religioso, de gênero e todas as suas demais expressões, não faz parte dos valores disseminados pela estudante, de maneira que o episódio reforçará sua busca por posições que se coadunem com seus princípios éticos e morais em seu cotidiano. Por fim, em que pese sabidamente complexo, o ocorrido não deve servir-se ao papel de oprimir, calar, envergonhar ou ameaçar jovens, cuja trajetória ainda se inicia. Inevitavelmente, durante a vida, lições serão aprendidas, entretanto, a maneira de ensiná-las é uma escolha da sociedade em que vivemos. Aqui também tem a ver com o que eu falei no último vídeo, né, sobre esse caso e como, bem, são jovens ainda e terão muito tempo para repensar os seus atos e também aprender com essa história, né. O fato, como eu falei, que escalou demais, foi muito fora de proporção, né. Eu vi pessoas pedindo, sabe, prisão para essas jovens, que elas fossem condenadas criminalmente, ou seja, uma repercussão bem desproporcional, talvez, não sei. Mas, como eu falei no começo, isso demonstra como a gente não tem ideia da proporção daquilo que a gente fala na internet, né. Tanto no modo como a gente se comunica, e isso pode gerar reações negativas contra nós, mas também o modo como nós, vamos falar nós aqui entre aspas, mas as pessoas atuam nas redes sociais e como isso afeta a vida das demais. Para isso eu quero citar um artigo de 2021, que é um artigo sobre uma jovem que virou meme. A reportagem se chama Já Acabou, Jéssica. Jovem abandonou o estudo e caiu em depressão após virar meme. Não sei se você recorda dessa história, mas é a história de uma jovem, era uma adolescente na época, de 12 anos, se não me engano, a Lara, que foi filmada numa briga, ela e a Jéssica bate na Lara e no final a Lara se levanta e pergunta, né, acabou, Jéssica? Isso virou meme, isso foi usado, acho que na época não era o Orkut, não me recordo, mas isso foi usado exaustivamente, né, nas redes sociais, até um ponto que isso impactou na vida da Lara. Então, assim, essa reportagem mostra como isso acabou com a vida da jovem, né? Como ela passou a ser associada o tempo todo a esse meme, o tempo todo interpelada nas ruas pelas pessoas com essa pergunta, né? Acabou, Jéssica? Como ela passou a se mutilar, teve transtornos psiquiátricos e, com o passar dos anos, tentou reconstruir sua vida, mas com muita dificuldade. Então, isso aqui é um caso, né? Embora não tenha relação direta ao caso dessas universitárias que, sabe, ridicularizam uma colega mais velha, mas mostra como atos, nesse caso nem foi voluntário dela, ela foi filmada nessa briga, né? Mas como atos nas redes sociais impactam de maneira desproporcional a vida das pessoas. E aí jovens, né, que não têm sequer preparo para lidar com esse tipo de repercussão negativa, são obrigados a lidar com milhares ou milhões de comentários ofensivos ou satíricos, ou ridicularizando a pessoa, ou humilhando a pessoa. Então, realmente o negócio é bem fora de proporção. Imagine só, né? Nós seres humanos, que em grande parte da nossa vida, né, nossa tentativa é de ser reconhecido como nós somos, né, aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente tem de nobre, de valoroso, como a gente passa a vida inteira em busca de prestígio, em grande parte, né, a gente quer, sabe, um curso universitário importante, que possa nos dar uma carreira que seja valorizada, a gente quer um trabalho que seja valorizado, a gente quer produzir alguma coisa intelectual que seja valorizada, a gente quer ser reconhecido pelos pares, a gente quer ser amado pelas pessoas próximas, então a gente passa a vida inteira nessa busca social nossa por ser amado, por ser respeitado, por ser, sabe, valorizado pelos demais, e daí você tem esse tipo de repercussão digital, né, quando, sabe, milhares de pessoas vêm te atacar e a gente não tem um preparo psíquico para isso. A gente não tem um preparo psicológico para lidar com esse tipo de ofensas e esse tipo de linchamentos virtuais. Então, assim, quando é mais jovem, inclusive, né, a tendência é que a gente tenha menos mecanismos para lidar com isso. Então, você tem um jovem em formação ainda, formação moral, intelectual e emocional, quando é alvo desse tipo de ataques, é bem difícil, sabe, lidar. Em alguns casos, a gente vê, né, situações nas quais o jovem, como essa Lara, acabam tendo transtornos psiquiátricos e se machucando, e em alguns casos mais drásticos, até tirando a própria vida. Então, a gente tem que parar um pouquinho e pensar que tipo de relação a gente quer ter com as demais pessoas nas redes sociais também, né? Eu falo muito sobre isso aqui, sobre cancelamento, sobre linchamentos virtuais. Essa semana eu sofri outro cancelamento virtual, sabe? Whatever, né? Vão lá, me cancele, tanto faz. A gente tem que pensar que muita gente se impacta com isso, né? Ataques, ofensas, sabe? Insultos, humilhação. As pessoas, quando estão em manada, né? Quando estão em grupos virtuais, tendem a ser bem cruéis umas com as outras. E aí, é claro que nessa circunstância há motivos para repreender essas jovens. O que elas disseram foi, sabe, desprezível, foi realmente bem condenável, assim, em termos de pensar, né, nas condições individuais de cada pessoa, de chegar à universidade, de poder estudar, mas a pergunta que tem que ficar é, isso justifica o tipo de linchamento moral e virtual que levaria essas jovens, sei lá,
Que tipo de impacto vai ter sobre elas, né? Para onde vai levar isso? Porque é uma coisa que não se esquece, né? Na verdade, a internet ela tem esse potencial de ressuscitar histórias do passado, como mostrei aqui, inclusive, uma história antiga, né, de uma jovem dizendo barbaridades e ela mudou e, ao mesmo tempo, ela está congelada no tempo, né? Sempre vão trazer de volta aquela imagem congelada no passado, como se a gente fosse estático, como se as pessoas não mudassem. Então, é claro que, como eu falei, há motivo para repúdio, inclusive há motivos para que os ministros venham falar sobre isso, tanto da educação quanto dos direitos humanos, mas, por outro lado, também é preciso pensar que a gente fala ali de jovens de formação e também de uma família inteira agora que tem que lidar com a consequência daquilo que elas fizeram. Então, assim, essas jovens não estão soltas no ar, elas estão numa família que também são obrigadas a lidar com isso agora, que também estão no olho do furacão, elas fazem parte de um grupo maior de amigos, de parentes, que muitas vezes também sofrem com as consequências disso porque estão diretamente envolvidas com aquela repercussão. Então, como eu falei, a gente tem que pensar um pouquinho, claro que isso não vai evitar que as pessoas sejam linchadas publicamente, sejam canceladas, não vai evitar que essa manada virtual cometa esse tipo de atos, mas certamente nós, individualmente, podemos pensar, né? Até que ponto eu quero fazer parte disso? Até que ponto, sabe, isso não me preocupa também. Porque aquela pessoa que cancela hoje pode ser cancelada amanhã. Essa pessoa que lincha virtualmente alguém hoje pode ser a vítima também amanhã, porque todos nós podemos falar alguma besteira, podemos falar alguma coisa fora de contexto que vai se voltar contra a gente depois, podemos ser usados, inclusive, por outras pessoas para poderem ganhar audiência e usarem a gente para, sabe, nos destruir, ou seja, a gente está passivo a isso e quem tem perfil virtual, quem tem conta no Instagram, quem tem conta no Twitter, quem tem conta no YouTube, está vulnerável a isso. É claro, como eu falei, que quem é mais jovem tende a sofrer muito mais o impacto desse tipo de, sabe, avalanche de ataques do que alguém mais maduro, alguém mais calejado, mas certamente isso é bastante opressivo. Você ter medo de falar as coisas porque qualquer coisa que você falar pode ser usada contra você em algum momento, realmente é algo a se pensar. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, envolvendo essas jovens agora que desistiram do curso lá na universidade por causa da repercussão desse caso. A segunda reportagem aqui é porque elas estão com medo, mas o que você pensa sobre isso? Vou deixar no finalzinho aqui, como eu falei, o comunicado dos ministros dos Direitos Humanos e Cidadania e da Educação. Assistam aqui. E como é que você entende a nossa relação, essa nossa relação por aceitação, né? E como as redes sociais são uma armadilha, em grande medida, porque a gente está exposto aqui, e a gente até pode ser louvado pelos outros, mas em qualquer momento pode derrapar aqui e cair na desgraça. Como é que você vê isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E quem quiser conferir, vou deixar aqui na descrição o link para o meu clube do livro, no qual todos os meses se encontra para ler uma obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Neste mês de março estamos lendo Apologia de Sócrates, uma obra clássica do filósofo grego Platão. Então participe, link na descrição, espero você por lá. Abração e até mais. Tchau! Estou aqui para prestar solidariedade com a estudante de uma universidade de Bauru, no interior de São Paulo, que foi desrespeitada pelas colegas de sala por supostamente estar fora da idade para cursar uma universidade. Uma mulher que, assim como milhões de outras brasileiras, acabam por colocar em segundo plano a sua própria formação e carreira para cuidar da família, das atividades de casa. A ela e a tantas outras mulheres nós reforçamos: nunca é tarde para aprender e é sempre tempo para respeitar. O etarismo, assim como o sexismo, a LGBTfobia e o racismo, são ameaças à nossa democracia, pois alimentam os discursos de ódio, especialmente nas redes sociais, gerando diversos tipos de violência. Não é mesmo, ministro Camilo Santana? É isso aí, ministro Silvio. E nós, no Ministério da Educação, queremos somar nossa voz à indignação coletiva que se instaurou como reação ao lamentável episódio. A sociedade não pode esquecer sob o peso de uma brincadeira de mau gosto que o direito à educação é cláusula pétrea da Constituição brasileira, estendido a todos e todas em qualquer tempo ou idade. Um direito reforçado também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, reconhecido globalmente por inúmeros tratados internacionais como um direito humano e intimamente vinculado aos ideais de fortalecimento da democracia, da justiça social, da igualdade e do trabalho. O Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos estabelece ainda que o ambiente escolar, em qualquer nível, seja propício à garantia de promoção de uma cultura que combata qualquer tipo de preconceito, inclusive o etarismo. O Conselho Nacional de Educação complementou essas orientações com outros princípios fundamentais na Resolução para a Educação e Direitos Humanos, com destaque para a dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Estamos construindo políticas públicas que sejam capazes de realmente abraçar todas as pessoas. É imprescindível que o direito à educação seja visto e reconhecido como um direito humano. Que este lamentável episódio
nos leva à reflexão sobre as dimensões e o papel das universidades de formar cidadãos comprometidos e alinhados às funções sociais da educação.